Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou te mostrar como o frio pode afetar as nossas plantas. Eu tenho algumas plantas da minha coleção que sentiram com esse período mais frio por aqui. E tudo bem, as plantas são seres vivos, elas realmente tendem a sentir com temperaturas muito baixas, dependendo do tipo de planta. Se é uma planta de clima mais tropical, ela não gosta tanto de frio. E até mesmo nós, seres humanos, tendemos a ficar menos ativos ou ter um pouquinho mais de preguiça no período do frio, tá tudo bem. Mas o principal objetivo desse vídeo aqui é te dar algumas dicas para auxiliar no cuidado com as suas plantas durante esse tempo, tá? De frio. Então, eu vou te dar algumas dicas que eu espero que elas consigam te auxiliar aí no cuidado com as suas plantas tropicais durante esse período de frio, de inverno, de baixas temperaturas ou até mesmo de geada, tá? Você tem plantas sentindo com o frio por aí? Conta aqui para mim nos comentários e, por favor, não esqueça de, antes de eu começar esse vídeo, curtir já o meu vídeo e se você é nova ou novo por aqui, também se inscrever no canal. Vou começar te mostrando uma planta clássica que tende a sentir com o frio, que é o Caladium ou Tinhorão. Eu já apresentei essa planta aqui no canal e já dei dicas de cultivo sobre ela, tá? Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse Caladium aqui e sobre como cuidar de seus Caladiums, vou deixar o link desse vídeo para você na tela final, para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui, tá? Então o Caladium ou Tinhorão é essa folhagem aqui, com essas cores e formas, né? E essas mesclas bem chamativas, bem lindas também. E essa é uma planta clássica que tende a hibernar no período do inverno, porque ela tem um bulbo ou uma batatinha aqui enterrada no solo, que é uma planta que normalmente ela rebrota na primavera e no verão, e no outono e no inverno ela tende a perder todas essas folhas e ficar somente a batata ou o bulbo enterrado aqui no substrato, e depois na primavera e verão, uma época mais quente, ela rebrota novamente. Então, é uma planta que tende a sentir com frio. A minha, eu tô começando a notar que ela tá ficando mais opaca já e ela tá querendo já eliminar essas folhas, mas ela segue firme com algumas dessas folhas, então eu tô mantendo enquanto ela quiser. Ela vai permanecer com essas folhas, mas outras, por exemplo, como essa aqui no caso, ó, já secou, tá vendo? Então a planta já está eliminando algumas folhas devido a esse processo de frio, porque aqui tá friozinho, então as plantas como esse Caladium, por exemplo, tendem a eliminar, a perder as suas folhas, mas mantenha o bulbo da planta aqui bem cuidado, não precisa molhar muito enquanto a planta estiver sem folhas, porque quando esquentar ele rebrota de novo e tá tudo certo. Uma planta da minha coleção que sentiu muito nesse outono e ainda não é inverno por aqui é a Alocasia cuprea, gente. Olha o que aconteceu com a minha planta. Ela simplesmente tinha 3 folhas, perdeu já 2 e agora tem apenas essa que também está amarelando, porque ela sentiu com o frio, meus amigos. Aqui essa é uma planta mais sensível. Alocásias, né, são plantas de clima tropical, elas não gostam de frio, elas preferem um clima de calor e de alta umidade. Então é normal que essa planta aqui também perca folhas, ou tenha um crescimento mais lento, ou pare de crescer durante o inverno, mas a perca de todas as folhas é um caso mais extremo e que sim, infelizmente pode acontecer com essa planta. No período do inverno do ano passado, isso não aconteceu com a minha Alocasia cuprea, tá? Ela seguiu firme, mas esse ano, infelizmente, ela não aguentou e aí vinha até folha nova por aqui, ela abortou essa folha, mesmo eu trazendo a planta para dentro de casa, tentando proteger ela do frio, não teve jeito, então com a Alocasia cuprea ela também sentiu o frio. Tô aqui no terraço e eu vou mostrar para vocês uma outra planta da minha coleção que sentiu muito com o frio. Algumas tendem a sentir mais que outras, infelizmente é algo que pode acontecer e que a gente tem que estar preparado para lidar com isso de alguma forma e da melhor maneira possível, porque infelizmente acontece. Vem ver qual planta que é. Então uma das minhas plantas preferidas da coleção que sentiu com o frio é o Ficus elastica variegata. Essa planta aqui, ela é uma planta sensível e ela tem muitas partes esbranquiçadas, que são as partes que mais sentem com o frio. O frio vai queimando essas regiões esbranquiçadas, principalmente onde não há produção de clorofila, e as manchinhas vão surgindo assim menores, vão aumentando até ir recortando todas essas partes brancas das folhas. Então olha só essa folha aqui mais esbranquiçada.
ela sentiu muito, gente, então recortou quase a folha toda já, tá vendo? E essas manchas, essas queimaduras, na verdade, não chegam nem a ultrapassar as partes verdes, elas não espalham para as partes verdes porque é uma parte mais resistente da planta, né? Mas onde é uma região mais esbranquiçada, com a ausência de clorofila, ela sempre vai queimando toda, e aí não tem muito o que a gente fazer, ó. A gente tem que aprender simplesmente a lidar com isso, a entender e aceitar, e também cuidar da planta e esperar para que ela possa se recuperar, né, com o verão e ficar um pouco mais viçosa, mais bonita, né? Mas é algo que acontece. O Ficus elastica variegata é uma planta super sensível, tá vendo? Então, foi uma planta minha que ficou super afetada com frio. Eu tentei proteger ela, levei para dentro de casa, um local com boa claridade, mas ainda assim sem muito frio e não teve muito jeito. Eu acabei até voltando com ela aqui para o terraço porque ela ficou muito sentida de fato. Então, isso acontece. Basicamente, o processo que acontece para as plantas sentirem e queimarem com o frio é que o frio externo a elas entra em contato com o líquido presente nas raízes, no caule, nas folhas da planta, e isso congela, resfria muito aquela água presente no interior das plantas, das células delas, e isso faz com que a planta se queime, porque fica muito frio ali dentro. Então, é um processo que acontece de dentro para fora da planta, não é, né, um frio necessariamente que queima a planta. Claro, às vezes uma geada, né, uma temperatura muito baixa vai realmente causar uma queimadura nas folhas, né, tanto na parte do verso, né, quanto da superfície, né, em diversas partes da planta, mas em geral o frio ele acomete o interior das plantas, porque como todas as plantas têm água, né, líquido no seu interior, é o frio dentro delas que resfria as células da planta e faz com que elas realmente se queimem, né? A planta não tolera muito isso, então existem algumas alternativas para a gente cuidar das nossas plantas e tentar protegê-las desse frio intenso. A primeira alternativa que eu te sugiro para tentar proteger as suas plantas do frio é primeiramente levando então as suas plantas das áreas externas, dos ambientes mais abertos, para ambientes internos mais protegidos. Isso pode favorecer a planta, né, e fazer com que ela sinta menos vento, né, corrente de vento, menos frio, e com que ela receba menos friagem que vem do ambiente externo, tá? Então, se você tem plantas, principalmente as mais sensíveis, as menores, as mais delicadas, tenta levar elas para dentro de casa, para um local mais protegido, ainda assim com boa luminosidade, isso é importante, com trocas gasosas com o meio ambiente, um ambiente bem ventilado, mas um ambiente mais protegido, como se fosse uma pequena estufa, um ambiente que dentro de casa é mais quentinho e um pouco mais protegido para as nossas plantas. A alternativa de número 2 para você é uma alternativa bem interessante. E se você tem algumas plantas mais sensíveis, como por exemplo as alocásias, né, que são plantas que tendem a sentir mais com o frio, porque elas são tropicais, elas não gostam muito de baixas temperaturas, uma alternativa, se você principalmente já tem essas plantas dentro de casa, ou até mesmo em jardins, em áreas externas, é você cobrir essas plantas com um pano, com uma toalha, com um lençol, com algum tipo de material, né, que possa proteger essas plantas do contato direto com o frio. E aí você pode cobrir as suas plantas, principalmente as folhas, né? Porque aí você protege as folhas da planta do contato com o frio, e isso vai favorecer, porque vai criar um microclima ali dentro daquele ambiente coberto, como se fosse também uma estufa, e vai proteger as suas plantas. E esse processo é bastante parecido quando nós, seres humanos, a gente sente frio, a gente se cobre ou veste uma blusa de frio. E quando a gente faz isso, a gente não está se esquentando, a gente está evitando que a gente perca calor para o ambiente. Essa é uma aula de física que eu lembro muito bem. Minhas professoras estariam orgulhosas nesse momento. Então é isso que acontece. A gente vai evitar que as plantas percam muito calor para o ambiente, então criando assim um microclima entre elas, e as plantas, principalmente juntas, elas se ajudam. Então vou te mostrar um exemplo de como você pode fazer essa mini estufa
com as suas plantas cobertas até mesmo dentro de casa ou em áreas externas. Sobre essa segunda estratégia para a gente proteger as nossas plantas, então vou mostrar para vocês, olhem só, que aqui onde eu moro tem uma porta de vidro, lá um pouquinho lá para frente tem um rio, então aqui é frio, essa região aqui já é uma região bastante fria onde a gente mora, e olhem só, como é uma porta de vidro, ela não barra muito a passagem do frio, então eu tenho aqui algumas plantas tropicais da minha coleção, elas estão tampadas porque essa é a segunda técnica que eu vou mostrar para vocês, é a gente cobrir as nossas plantas. Estão vendo aqui, ó, o Anthurium magnificum também sentindo um pouquinho com o frio. Então, essa é uma outra estratégia para a gente tentar proteger as nossas plantas, que é cobrindo elas com o frio. Tem várias plantas raras aqui debaixo. Eu ainda vou mostrar cada uma delas para vocês em um vídeo específico aqui do canal. Então, por enquanto, eu ainda não vou mostrar, só um spoiler, bem pouquinho para vocês. E essa então é a segunda estratégia para a gente proteger as nossas plantas, que é colocando um tecido, um lençol sobre elas. E aqui nesse caso é um TNT, tá? E é um tecido que a gente compra por metro, né? Ele é barato, é bem acessível. Então essa é uma das maneiras também de a gente proteger as nossas plantas, cobrindo elas do frio, criando então o microclima como se fosse uma coberta, né? Protegendo elas do frio. Então é assim que a gente faz, basicamente. Aí você pode manter, né, esse pano sobre elas durante o período mais frio do dia, ou você pode colocar durante a noite e retirar pela manhã, porque as plantas também conseguem, né, receber bastante claridade. E assim é super tranquilo, e essa é uma das outras estratégias para a gente proteger e cuidar das nossas verdinhas. Uma terceira dica super interessante para a gente cuidar das nossas plantas no período de frio mais intenso é intensificando e aumentando a adubação com um adubo que tenha maior concentração de fósforo e de potássio. É o elemento P e o K da tabela periódica, e é um adubo, por exemplo, como esse. Ele tem uma maior concentração de fósforo e de potássio e uma menor concentração do nitrogênio. Esse adubo que ele favorece, ele é usado normalmente para floração e frutificação de plantas, tá? Mas no período de outono e inverno, ou temperaturas mais frias, mais baixas, geada, a gente pode adubar as nossas plantas com esse tipo de adubo, porque aí a gente vai deixar o sistema dela mais forte e mais resistente para enfrentar esse período. Porque, pensa comigo, o adubo rico em fósforo, se ele favorece a floração e a frutificação das plantas, ele vai deixar elas mais fortes, mais resistentes. Então, se elas estão mais resistentes, elas vão conseguir enfrentar esse período, né, um pouco melhor. Então, a gente pode intercalar o adubo de manutenção de crescimento de folhagens junto com o adubo de floração, porque ele tem uma maior concentração desses dois elementos citados para vocês, e aí a gente vai deixar as nossas plantas mais resistentes, tá? Então essa também é uma dica bem legal para a gente melhorar os nossos cuidados com as plantas nesse período de frio. E para finalizar, eu vou te dar uma dica extra para você também cuidar bem das suas plantinhas por aí no período do frio. Uma dica bem importante, e que eu já sigo essa dica com as minhas plantas há muito tempo, é a gente não molhar as plantas, principalmente no outono e inverno, ou em épocas muito frias, no período da noite. Isso não faz bem para as plantas, porque à noite elas transpiram menos, elas vão evaporar menos, e aí elas vão ficar com mais água acumulada nas raízes, nos interiores, nos caules da planta, se a gente molhar as folhagens, né? Então, o interessante é molhar sempre no período da manhã. A hora mais cedo do dia é o melhor para as plantas, principalmente durante o inverno e o outono, ou regiões ou épocas mais frias do ano, porque aí as plantas vão ter, né, o resto do dia para conseguir transpirar, evaporar e eliminar um pouco daquele excesso de água da rega, tá? Então, essa dica é super legal, e é então sempre preferível molhar as plantas no período da manhã, principalmente durante essas estações, tá? Essas são dicas então básicas para a gente auxiliar as plantas nesse período de inverno, para que elas consigam também enfrentar esse tempo, né? Mas se der ruim, tá tudo bem, gente. As plantas são seres vivos, isso faz parte da genética delas, elas também sentem o frio, assim como nós, a gente tende a ficar com mais frio, mais quieto, com menos atividades. Então, tá tudo bem. Se a sua planta queimou, se a sua planta tá
meio esquisita. Cuida bem dela, mantém os cuidados essenciais com luz, água, adubação, e a sua planta pode se recuperar também assim que der uma esquentada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessas dicas para te auxiliar aí no cuidado com as suas plantas em período de inverno ou de grandes frios. Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas. Me conta, você já conhecia essas dicas? Conta aqui pra mim nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.